Vou dar um outro exemplo. Um contrato entre uma distribuidora de combustíveis e uma empresa que explora um posto. O contrato vincula os contratantes, fixa direitos e deveres entre as partes. Se o posto viola a cláusula de exclusividade, todos esses contratos vêm com cláusula de exclusividade. Se o posto viola a cláusula de exclusividade, compra combustível de terceiros. Que entre as partes há um dano para ser composto, não há dúvida. A distribuidora foi prejudicada pela atitude do posto que resolveu quebrar a cláusula de exclusividade. Entre as partes, não há a menor dúvida. E o que os terceiros têm a ver com isso? Quando eu vou a um posto, abastecer meu carro, qualquer posto, de longe eu já vejo a bandeira. A violação do contrato por um dos contratantes repercute na esfera jurídica de terceiros. Consumidores. Eu, vocês. Por que eu quero combustível de uma certa distribuidora e não de outra? Nisso entra até o fator emocional. O consumidor nem sempre age racionalmente. Eu quero o mesmo combustível dos carros da Fórmula 1, desembargador. Não, eu não, é só um exemplo. Eu não acredito nisso. Mas eu quero o combustível da distribuidora que patrocina o cinema nacional. Isso é um fator emocional. Se eu vou a um posto que, apesar de ostentar uma bandeira daquela distribuidora com quem ele celebrou o contrato de fornecimento, e lá eu encontro combustível, eu não tenho nem como saber, eu encontro combustível que vem de outra origem, de uma distribuidora de fundo de quintal, que só existe para burlar imposto, como lamentavelmente existem algumas, para não pagar imposto, elas abrem e fecham de uma hora para outra, é impressionante. Eu estou sendo enganado. Então, um contrato que foi celebrado entre distribuidora e posto me alcança. É verdade. Nós nem precisamos pensar naqueles grandes contratos de concessão, serviço público. Esses alcançam todo mundo. Quando o Estado concede o metrô, as barcas, isso alcança todo mundo. Se alguém que tem uma área rural com cobertura vegetal celebra um contrato de compra e venda para exploração de madeira, isso interessa a todo mundo. Ou seja, o mito de que o contrato só produz efeitos para os contratantes merece ser repensado. Em alguma medida, eu não sou radical, eu acho que em uma medida que pode ser maior ou menor. Em alguns casos mais intensa, em outros muito pequena. Até imperceptível em alguns casos. Em alguma medida, quero então afirmar isso, os contratos alcançam terceiros. Os contratos projetam a sua eficácia contra terceiros, não restringindo a produção de efeitos, a aptidão para a produção de efeitos, apenas entre os contratantes. Com essas palavras, eu quero sintetizar, então, a segunda parte da exposição a que eu me propus, a da eficácia com relação a terceiros. Prezado desembargador, eu agradeço imensamente o convite. Fico, como já disse, feliz, honrado de estar aqui e quero ter o prazer de ouvir, de debater, e fico à disposição assim para que nós ainda permaneçamos aqui por algum tempo e possamos colher os frutos. Eu vim com a missão de provocar, de estimular a reflexão. Espero ter conseguido. Muito obrigado. Valeu. Agora eu posso falar
com mais tranquilidade sobre a personalidade do expositor. Nós começamos os trabalhos, de certa forma, tardio, devido ao trânsito difícil que todos nós sabemos que está acontecendo aí no Rio de Janeiro. E também eu gosto de falar sobre os predicados do expositor mais afinal do que no início. Porque quando começa a elogiar muito no princípio, e às vezes a palestra não é tão importante, a gente não fica muito bem satisfeito, então é preferível a gente ouvir primeiro. Mas agora eu peço permissão para falar sobre os títulos conquistados pelo eminente expositor. Verdadeiras medalhas de ouro. Eu vou dizer agora quem é Dr. Matieto, com quem eu tenho o maior respeito e admiração. Só para os senhores entenderem um pouco dos títulos conquistados. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará. Tem um curso de mestrado. Conquistou o título de doutorado em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ. É professor universitário da Cândido Mendes. É também professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É diretor da Escola Superior da Advocacia Pública. Tem experiência no direito público também, não é só no direito privado. E ele exerce a função de procurador do Estado do Rio de Janeiro. E, acima de tudo, é um excelente expositor. Agora sim, agora nós estamos sabendo com quem que nós estamos ouvindo a sua experiência, a sua teoria e a sua prática. Ele fala com uma clareza que todos nós entendemos, até porque esses princípios são básicos e a interpretação dada para ele vai ultrapassando os limites da interpretação literal ou gramatical. É importante essa pesquisa no direito, é importante a pesquisa no universo do direito que se vai buscar na experiência de outros países. A quantidade de pesquisa que ele fez na Alemanha, até na Alemanha ele fez pesquisa. Na Europa ele fez pesquisa. E ele continua sempre pesquisando. É por isso que ele tem sempre coisas novas que pode trazer para o nosso conhecimento e para a nossa cultura. Eu me sinto assim muito honrado, a Escola da Magistratura também se sente muito honrada com a participação dele. É um excelente palestrante, ele viaja bastantemente para a Europa, faz aquelas pesquisas mais importantes e traz fundamentos novos, traz uma experiência nova. E isso nos dá muito conforto. Agora, os senhores já sabem com quem estão falando. Então, pode fazer a pergunta que bem entenderem dentro dos limites do que é possível, né? Alguém tem que fazer uma pergunta? Pois não. Pois não. A pergunta, não sei se todos puderam ouvir, é sobre o contrato administrativo nulo. E eu creio que nós possamos aplicar os mesmos princípios. Eu me lembro de um caso, felizmente não foi do estado do Rio de Janeiro, foi um caso que aconteceu no Paraná. Vejam que coisa. O município contratou uma empresa de transportes, uma empresa de ônibus, para que transportasse os alunos da rede municipal. E esse contrato não foi precedido de licitação, como a Constituição exige. Primeira violação, né? Dentre muitas a mais. Não foi realizada a licitação. Um ponto. O contrato foi verbal. Outra violação. Mais uma causa de nulidade. E terceira, como se já não bastassem as duas anteriores,
o contrato também não foi precedido de empenho. Não foi feito prévio empenho, violando assim a Lei de Direito Financeiro, a Lei 4.320. No mínimo, 3 grandes fontes de invalidade. Contrato administrativo nulo. Violação da própria Constituição, da exigência de licitação. Violação da Lei de Licitações, por não ser adotada a forma escrita. Fora todos os ritos da Lei de Licitações que não foram observados. E violação da Lei de Direito Financeiro. Contrato administrativo nulo, nulo de modo patente. Mas o serviço foi prestado. A empresa de ônibus transportou os alunos da rede municipal, como queria o município. O Ministério Público do Paraná ajuizou uma ação civil pública para que o contrato fosse declarado nulo e para que não produzisse nenhum efeito, para que a empresa não tivesse nenhum pagamento. Que também o município não pagou a empresa. Não pagou. O STJ diz: o contrato é nulo. Foi um caso relatado pela ministra Denise Arruda. O contrato é nulo, não há a menor dúvida. Todas essas causas de invalidade mencionadas são mais que o bastante para que haja o reconhecimento da nulidade. Entretanto, o serviço deve ser pago. O contrário acarretaria enriquecimento sem causa do município. Um contrato nulo, incrivelmente nulo, e, no entanto, a produção de efeitos, em alguma medida, se não em toda a sua plenitude, mas em alguma medida a produção de efeitos deve ocorrer. No mínimo, o pagamento da remuneração. Satisfiz sua indagação? Alguém mais quer fazer? Formular a pergunta? Grupos econômicos. Franquias, uma das empresas, o grupo, faz um contrato com o franqueado e nitidamente é porque cria uma sociedade pequena apenas só por esse propósito. É possível atingir as outras empresas do grupo, surtir efeitos relacionados, inclusive serem parte legítima numa demanda? Doutor Davi, não é isso? Sim. Prazer ter uma pergunta sua. A pergunta envolve eficácia de um contrato para além dos contratantes para alcançar pessoas jurídicas que não contrataram, mas que integram o mesmo grupo econômico de um dos contratantes. Eu tenho certeza que sim. A personalidade jurídica, hoje aqui nós desafiamos alguns tabus, alguns dogmas. A personalidade jurídica também não há de ser um tabu, um dogma. Grupos econômicos constituem pessoas jurídicas distintas para atender fins eventualmente distintos, às vezes nem tanto, às vezes fins idênticos, como forma de se proteger. A personalidade jurídica é um véu para proteger patrimônio. A personalidade jurídica merece ser respeitada, não em termos absolutos, mas em termos relativos. O véu, às vezes, tem que ser levantado. E é para isso que existe o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que milita no sentido de alcançar todo o grupo empresarial, todo o grupo econômico. A sua pergunta me faz lembrar do que acontece hoje no meio financeiro. Os bancos cada banco cria dezenas de personalidades jurídicas distintas e, no fundo, é tudo a mesma coisa. É um banco. Quem vê balanços de sociedades financeiras vê dezenas de personalidades jurídicas. Mas aí há relação de consumo, né? Talvez... Mas mesmo que não seja a relação de consumo, na relação de consumo apenas se torna mais fácil, por conta do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Mas se não é uma relação de consumo, ainda que seja uma relação do direito comum, do direito civil, do direito de empresa, a lógica não é diferente. Ela é facilitada para o consumidor, mas o princípio no direito civil ou no direito empresarial, me parece, seja o mesmo. Se, considerando o princípio da função social, mitigando o princípio da relatividade, nós podemos alcançar terceiros que sequer integram grupos econômicos, com muito mais razão,
nós vamos poder alcançar terceiros que participam do grupo econômico, do mesmo grupo econômico que um dos contratantes. É interessante esse tema, e nós estamos vendo aqui que os advogados são praticamente aqueles que vêm acompanhando todas essas palestras que nós estamos fazendo aqui na Escola da Magistratura. A maioria dos advogados estão presentes. O doutor Davi Nigri é sempre uma presença aqui. Ele principalmente. Ele deu uma cochilada no princípio, mas agora acordou. Ele acordou a tempo, mas nós vimos. Mas eu quero dizer o seguinte, é que a interpretação literal é a pior delas. Eu não vou fazer palestra não, pode estar certo. É a pior delas. Mas há necessidade de se examinar sobre diversas angularidades. O professor hoje deu uma aula aqui fantástica. Envolve todos os diplomas maiores, como a Constituição Federal. Você não pode fazer nenhuma interpretação de direito civil sem buscar também os princípios lá na Constituição da República Federativa do Brasil. Também tem que olhar a matéria processual, os limites que podem ser aplicados e não podem ser aplicados. Enfim, há um fecho de normas jurídicas que o advogado precisa saber como aplicar, seja no ataque ou na defesa. Na verdade, isso depende de um grande advogado. E o grande advogado é esse que está sempre estudando e não fica parado no tempo nem no espaço. De forma que as aulas deles aqui, as palestras que são trazidas aqui, são todas sempre sendo proferidas por eminentes expositores, como os senhores estão acabando de ver o que se passou com o nosso querido amigo Batieto. Mas quem quiser perguntar agora está com a palavra. Mas você está craque mesmo. Qual a responsabilidade do consumidor para o sucesso da eficácia dos contratos? Já entrou no consumidor agora. Acho que o Código de Defesa do Consumidor, no direito brasileiro, na nossa história recente, se apresentou como pioneiro na renovação do direito privado, trazendo em primeira mão os princípios que, com o advento do Código Civil, com a renovação da doutrina do direito civil, o Código de Defesa do Consumidor trouxe primeiro, e isso nos ajudou no direito civil a conhecer melhor e a já contar com o respaldo de uma história construída. Acho que é preciso entender que o direito do consumidor é uma matéria especial. Eu não descarto essa perspectiva. Acho que tem um colorido especial por conta da vulnerabilidade do consumidor e tem um espírito de tutela. Mas é inequívoco que a contribuição do direito do consumidor no Brasil, desde o código que foi altamente inovador, trazendo tantos institutos que o direito privado tradicional não abrangia. Foi pioneiro ao prever a lesão, foi pioneiro ao prever a desconsideração da personalidade jurídica, foi pioneiro nas técnicas de responsabilidade civil, responsabilidade por fato do produto do serviço, por vício do produto do serviço, no tratamento da prescrição e da decadência, em tantos e tantos aspectos. Aspectos processuais também, e muitos mais. Tem câmara especializada? Hoje o tribunal, diante da demanda tão intensa, o tribunal tem câmaras especializadas. Mas, ainda que os princípios sejam os mesmos que mais tarde vieram para o direito comum, por força não só de uma interpretação sistemática decorrente da Constituição, mas também pela positivação pelo Código Civil de 2002, veio tanto tempo depois, o Código Consumidor de 1990, o Código Civil só em 2002, mas o direito civil se beneficiou daquela experiência anterior, muito bem sucedida, aliás, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda vejo como uma matéria especial, tem um colorido especial, mas influenciou bastante o direito comum. Desculpa, é uma pergunta teórica. É uma pergunta teórica, mas que talvez tenha uma implicação prática. Na tutela externa do crédito, na eficácia do contrato contra terceiros, qual é a natureza da responsabilidade? Ela é contratual? A cláusula do contrato pode ser exigida do terceiro, como o cumprimento de uma cláusula penal? Obrigado pela pergunta, é uma pergunta difícil. Qual a natureza da responsabilidade?
quando se cuida de tutela externa do crédito, quando se cuida da interação de terceiros com os contratantes. Eu tendo a responder que é responsabilidade aquiliana e não responsabilidade contratual, porque a responsabilidade contratual diz respeito aos contratantes. Mas a resposta não me convence nem a mim próprio integralmente. Por quê? A distinção clássica entre responsabilidade contratual e responsabilidade aquiliana me parece muito artificial. A responsabilidade civil é una. A responsabilidade contratual não decorre exclusivamente do contrato. Ela tem um forte componente da lei. A responsabilidade civil do fornecedor, já que aflorou o tema do direito do consumidor aqui, a responsabilidade civil do fornecedor na relação de consumo, embora ela seja contratual por ter contratado com o consumidor, talvez ela tenha um componente muito mais intenso aquiliano do que contratual, dependente da vontade das partes. Ao mesmo tempo em que a responsabilidade aquiliana não descarta uma intercorrência, não despreza uma ligação com eventuais contratos. Se a gente pensa em responsabilidade pré-contratual ou responsabilidade pós-contratual, a mesma questão pode ser colocada: qual a natureza jurídica delas? Se a responsabilidade é pré-contratual, na fase das tratativas, das negociações, não existe ainda um contrato celebrado. E talvez nem seja celebrado. Tenha se frustrado a celebração. Tenha ocorrido a retirada injustificada da proposta. Não há contrato nenhum. Qual é a natureza dessa responsabilidade? Como eu lhe respondi ainda agora, eu também tendo a responder para essa pergunta que se cuida de uma responsabilidade de natureza aquiliana. Mas a resposta não me satisfaz. Porque essa responsabilidade, apesar de ter origem na lei, e por isso poder-se dizer que seja aquiliana, ela tem muito mais a cara do regime jurídico da responsabilidade contratual do que da responsabilidade aquiliana. O esforço que me parece necessário é um esforço de tratamento unitário da responsabilidade civil, superando essa distinção que, à luz dos exemplos, se mostrou, a mim parece, um tanto artificial. No direito francês, hoje em dia, é uma grande questão essa. A superação da dicotomia entre responsabilidade aquiliana e responsabilidade contratual. Os institutos são comuns. Nós ainda somos muito apegados a essa distinção, por conta de certas consequências práticas que nós temos, como cômputo de juros, aplicação de cláusula penal. Mas talvez a gente tenha que caminhar num esforço mais generalista, de tratamento, se não unitário, pelo menos sistemático, da responsabilidade civil. Doutor, aqui atrás. Qual seria a principal segurança jurídica para o franqueado, na sua visão, ou seria a função social do contrato que estende os efeitos a terceiros? Bom, segurança jurídica é um valor sempre a ser perseguido. A função social, como princípio normativo, princípio positivado no Código Civil, princípio com raízes constitucionais muito firmes, pode eventualmente desafiar a segurança jurídica, mas sempre em prol da realização da justiça contratual. De uma justiça não comutativa, mas uma justiça distributiva. Então, a pergunta é: qual a segurança jurídica do franqueado, ou qual a segurança jurídica de qualquer contratante em qualquer relação contratual? Eu me lembro, desembargador, aqui de uma frase de Georges Ripert, um jurista francês, que lá na década de 1920, tem bastante tempo, quase 100 anos, disse o seguinte: o contrato já não é uma ordem estável, é um eterno vir a ser. O credor já não dispõe de um direito adquirido. Ousado ele. O credor tem direito adquirido.
Esse direito merece ser sempre considerado e pode eventualmente ser revisto. Mas ele dizia: o credor já não tem um direito adquirido, mas a esperança de que o juiz veja as suas pretensões como legítimas. Muito ousado, considerando a época, sobretudo, mas depende muito do juiz. De algum modo nos leva a pensar. Qual a segurança jurídica, a sua pergunta? Nós já não vivemos numa era de segurança absoluta, aquela ideologia liberal do passado que buscava a segurança jurídica absoluta, um ambiente absolutamente seguro para que todos pudessem contratar e prever tudo nos mínimos detalhes que poderia acontecer amanhã. Nós não temos mais esse cenário. Segurança jurídica é um valor que se combina e é preciso que seja ponderado, harmonizado com justiça. Primeiro, tem que escolher um bom advogado. Segundo, tem que ter sorte de bater num bom juiz. E aí? Porque, na verdade, a interpretação literal não é mais suficiente para resolver nada. É o primeiro passo. Então, tem que saber como é a doutrina, como é a jurisprudência, como é a Constituição. Tem que fazer essa pesquisa global. E só os bons advogados, aqueles que estão sempre atualizados, esses realmente têm condições de fazer quase um milagre, em termos jurídicos. Agora, se não tem, se ficar no tempo passado, só a interpretação literal, aí acabou o milho, acabou pipoca. Desculpa esse término. Mas, na verdade, o que nós temos que fazer, esse estudo continuado, essa pesquisa, ouvindo palestrantes de primeira grandeza. Tá? Tem mais alguém que queira fazer pergunta? Sim, aqui. A senhora está tão atenta, eu estou acompanhando. Está com a palavra. Pode fazer a pergunta. Muito obrigada. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre aquela questão da responsabilidade da reserva mental nos contratos. Ok? Obrigada. Tá com a palavra. No direito brasileiro, esse instituto, reserva mental ou reticência, não é relevante. O Código Civil de 2002 até o trouxe na parte geral, mas trouxe para dizer exatamente que ele não é relevante. A vontade que não é declarada, a vontade que é reservada no íntimo do sujeito, na mente de quem poderia ter declarado, mas não o fez, a reserva mental não é relevante. Só é juridicamente relevante e apta à produção de efeitos a declaração de vontade, e não a vontade reservada mentalmente. Então, esse é um instituto de uma história bonita, antiga, mas que só fazia algum sentido num cenário incrivelmente individualista, onde a tutela da vontade fosse a principal perspectiva da interpretação dos contratos. Não é mais assim. Nós vivemos numa época do princípio da boa-fé, da tutela da confiança. E à luz da tutela da confiança, a reserva mental não pode ter prestígio nenhum. Só é possível confiar no que é externado e não no que foi reservado subjetivamente. Então, minha visão sobre o Instituto é uma visão muito negativa. Porque tem uns 3 meses e nós acompanhamos uma decisão em relação a uma coisa assim: o vizinho deixou seu animal com o outro e disse que deixaria com ele. Ao retornar, ele teve a intenção de retomar esse animal. E o juiz entendeu que na reserva mental poderia considerar de que ele tinha intenção de voltar e retomar o animal. E foi uma questão, não sei se você acompanhou o caso aí, uns 3 meses atrás. Eu não sei qual é o caso, mas se eu entendi bem, alguém deixou um animal como se tivesse dado, Sim. não declarou, não disse que iria voltar para recuperar o animal. Sim. E aí se instaurou um litígio porque quem ficou com o animal entendeu que era para ficar para sempre. Pra sempre. E quem voltou queria de volta o animal, mas não tinha dito que iria voltar e pegar o animal de volta, que não estava dando, estava só. Que coisa feia, né? Animais são seres. E o juiz concedeu, Animais não são exatamente coisas, animais são melhores que coisas. Aí depende da prova. Não são pessoas, mas são melhores que coisas. Tem que depender da prova isso aí. Eu acho que não vai ser a reserva mental que vai resolver esse caso concreto. Mas o juiz concedeu realmente o retorno do animal ao primeiro dono, e são coisas
que a gente pensa que estaria na Bom, reserva a gente mental. não precisa nem cogitar de reserva né? mental. Um raciocínio puramente proprietário indica que o proprietário tem o direito de recuperar o que é seu. É a tutela reivindicatória, algo bem frio. Né? Não é preciso recorrer ao Instituto da Reserva Mental. Bem, então vamos agora agradecer o expositor pelo seu trabalho, pela dedicação e pelo carinho que ele sempre teve para conosco, para com os advogados e todos aqueles que frequentam essa escola da magistratura, sempre prestigiando com as suas presenças. Nós nos sentimos muito honrados com isso.